Olá, boa tarde. Meu nome é Vilmar Ville, sou engenheiro de controle e automação, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho e também em indústria 4.0. Atualmente estou fazendo mestrado na engenharia de automação e sistema pela UFSC. Vou estar gravando um vídeo aqui sobre chamadas de sistemas, matéria de TISA com o professor Carlos Montes. Então, as chamadas de sistema, do inglês System Calls, são interfaces entre um programa de aplicação e o kernel, né, do nosso sistema operacional. Então, são elas que fornecem uma maneira para que os programas solicitem o serviço do sistema operacional, como acesso ao hardware, operação de arquivos, comunicação entre processos, alocação de memória, enfim, entre outras tarefas essenciais para o funcionamento do sistema. Então aqui a gente vai ter dois modos, né, para passar também. A gente tem o modo de usuário e o modo kernel. Começando pelo modo usuário, então nesse modo os processos de execução têm acesso limitado aos recursos do sistema. Então, os processos podem realizar operações normais. Essas operações podem ser, por exemplo, execução de aplicativos, manipulação de arquivos, a interação com o usuário, enfim. Os processos, então, no modo usuário, eles não podem executar instruções privilegiadas diretamente ou acessar recursos do sistema de maneira direta. Então, se um processo em modo de usuário precisar realizar uma operação que requer acesso privilegiado, né? Como, por exemplo, acesso ao hardware ou alterações de configuração do sistema, então ele deve solicitar ao sistema operacional por meio de chamadas de sistema, por exemplo. E já então no nosso modo kernel ou kernel mode, então diferente do modo usuário, né? Então ele é um estado mais privilegiado, porque é lá onde que o código do núcleo, né, do nosso sistema operacional é executado. Então neste modo também, né, então o sistema operacional tem acesso completo a todos os recursos do hardware e pode executar instruções privilegiadas, né? O kernel também, então, ele é responsável pelo gerenciamento de recursos do sistema, né? Como alocação de memórias, gerenciamento de dispositivos, de entrada, saída, escalonamento de processo e outras operações críticas aí para o funcionamento do nosso sistema. Também, então, o código do kernel ele é um código protegido. Não é que ele não possa ser acessado ou modificado, mas ele só pode ser modificado, né? Então, com acesso pelo próprio kernel ou por drives de dispositivos que sejam carregados pelo kernel. Então, resumindo, né, então a diferença entre os dois, então no modo usuário, né, então é um estado, digamos assim, é um estado, né, no qual os processos de aplicativos normais são executados. Enquanto no modo kernel é um estado mais privilegiado, né, no qual então os códigos de sistemas operacional é executado como gerenciamento, recursos, e oferece serviços aí ao processo do modo usuário. Então, em resumo, então no nosso modo usuário é o estado que os processos de aplicativos normais são executados, né? Enquanto no modo kernel, ele é um estado privilegiado no qual o código do sistema operacional é executado. E ele também gerencia os recursos e fornece serviços ao nosso processo em modo usuário. Então, eu trouxe também aqui alguns exemplos de chamada dos sistemas, né? Trouxe 12 exemplos e alguns bastante conhecidos, alguns outros eu pelo menos não conheço, né? Então, por exemplo, tem o exit, né? Sair, termina o processo, temos o open, que abre um arquivo, o read, o write, enfim, entre outros aí. Também temos
a implementação das chamadas, né? Então, na implementação de chamadas de sistemas, ele envolve vários aspectos, incluindo o designer do sistema operacional, a arquitetura do hardware, e as necessidades específicas das chamadas dos sistemas individuais. Então, vou citar aqui algumas, né, alguns passos básicos, né, para implementar a chamada do sistema. Então, o primeiro aí seria a identificação da, das chamadas de sistemas necessário. Também precisamos aí da definição de interfaces das chamadas do sistema, a implementação do kernel, né, modo de privilégio, o gerenciamento de interrupção e os testes de depuração aí por final. Então, um exemplo de implementação no Linux, eu só utilizo o Windows, né? Até uso meu computador mais por dia a dia aí, voltado para a indústria e mais precisamente para automação, então não tenho muita intimidade com o sistema Linux. Mas então no Linux, a tabela de chamadas do sistema, ela é chamada de System Call Table. Então, é onde cada chamada desse sistema tem um número associado. Que é o índice nessa na tabela, de onde vem o nome, né? Então, quando um programa em modo de usuário faz uma chamada de sistema, ele especifica um número. E o código do kernel usa esse número para localizar a função correta na tabela de chamada, da chamada desse sistema, né? E é dessa forma que ele consegue executá-la. Então, essa é uma das partes fundamentais da implementação de chamada de sistema no Linux. E, e tem muitos outros sistemas operacionais que também utilizam desse método. Então, trouxe também aqui algumas exceções, né? Interrupções. Então, as chamadas de sistemas elas podem gerar essas exceções ou interrupções e o kernel do sistema operacional que é o responsável por lidar com elas, né, de maneira mais apropriada. Então, aqui temos alguns exemplos, que seria divisão por zero, acesso à memória inválida e o temporizador expirado. Então, em todos esses casos aí, o kernel do sistema operacional que desempenha um papel aí crucial na detecção e tratamento dessas exceções aí. Então, garantindo a estabilidade e a segurança do sistema como um todo. Então, eu trouxe aí os benefícios, né, das chamadas de sistemas. Então, nós temos aí a parte do isolamento, né? Então, a- as chamadas de sistemas ela ajuda a garantir o isolamento entre os processos de execução no sistema operacional. Então, os processos em modo de usuário não têm acesso direto ao recurso dos sistemas, eles dependem das chamadas para interagir com o kernel e solicitar os serviços do nosso sistema operacional. Então, isso ajuda a evitar aí, conflitos e garante que um processo não possa corromper ou interferir nos recursos de outro processo. Então, já na parte de segurança, as chamadas de sistema também são essenciais, né, para garantir a segurança do sistema. Então, o acesso dos recursos privilegiados, como hardware e configurações de sistemas, é controlado pelo kernel do nosso sistema operacional. E as chamadas dos sistemas atuam como uma interface controlada para esses recursos. E assim ela permite que apenas os processos autorizados realizem operações mais privilegiadas, no caso. E então isso ajuda a prevenir aí que processos maliciosos ou com erros causem danos ao nosso sistema. Já na questão de portabilidade, então as chamadas do sistema fornecem uma interface padronizada que para nós conseguir acessar aí os recursos do sistema operacional. Então isso significa que os programas podem ser escritos de formas independentes do sistema operacional, desde que eles usem as chamadas do sistema correta, né? Então, por exemplo, um programa escrito para o Linux, ele pode usar a chamada do sistema do Linux, enquanto
Um programa escrito em Windows pode usar aí as chamadas do sistema do Windows, né? Então essa portabilidade aí facilita a criação de programas que podem ser executados em diferentes sistemas operacionais sem a necessidade de grandes alterações no código-fonte. Então, aí a gente concluiu que o chamado de sistema ele desempenha um papel fundamental na interação entre os programas de aplicativos e o nosso sistema operacional. Então, na verdade, são elas, né, que fornecem uma interface padronizada para que os aplicativos acessem os recursos dos serviços do nosso sistema, como a manipulação dos arquivos, o gerenciamento de memória, a comunicação entre os processos de controle, tem os dispositivos de hardware também, né, que a gente viu anteriormente aí, e compreender como a chamada de sistema funciona é crucial aí, principalmente para os desenvolvedores de software, administradores de sistema, né? Pois isso vai permitir que eles escrevam aplicativos eficientes e seguros. E, além de diagnosticar, né? Fazer diagnóstico de solucionar problemas, enfim, problemas aí do sistema operacional. Então, traduzindo isso, né? Resumindo, no caso, então os chamados do sistema são blocos de construção essencial que permite que os aplicativos interajam com o sistema operacional de forma mais eficaz e segura. Então, nas referências aí eu utilizei de três livros aí, são três livros bem completos, né? Dois até citados pelo professor, que são os sistemas operacionais e conceitos ali de um ano de 2000, né? Então, um livro bastante utilizado aí nas áreas de sistemas operacionais. Ele aborda uma forma mais detalhada aí do assunto. Aí nós temos o Linux Kernel Development, livro aí de 2005, né? Então esse livro aí é para quem busca, deseja aí entender o desenvolvimento do kernel no Linux, né? Então ele abrange aí detalhes técnicos e práticos, né? Envolvidos na criação e manutenção do núcleo do sistema operacional no Linux. Também tem o Modern Operating System. Esse é um livro mais recente aí do ano de 2014. Ele também é um clássico aí na área de sistemas operacionais e oferece uma visão mais abrangente sobre o assunto. Então, era isso. Muito obrigado.